Comecei a treinar. O que acontece com o sistema imune? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Turminha, olha que bacana, eu estou gravando este vídeo bem na época da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E muitas pessoas perguntam assim para mim, professor, um aluno que é sedentário, que tem excesso de peso e que quer começar a treinar agora, o que acontece com o sistema imune? Então olha só como é interessante. O sistema imune ele sofre influência direta do tipo de treinamento que você faz, do volume de treino, da intensidade de treino, da quantidade de massa muscular envolvida no treinamento. Mas vamos considerar primeiro, quem que é o aluno sedentário? Sedentário é aquele aluno que não estava indo para academia ou não estava treinando com o personal há pelo menos aí 3 meses, beleza? Então é um aluno que não está treinando, em geral são pessoas que têm algum grau de excesso de peso, em geral são pessoas que têm um sistema alimentar muito deficitário e aí de repente essa pessoa resolve começar a fazer um programa de treinamento estruturado com você na academia ou no personal trainer. A pergunta é, o que acontece no sistema imune? Como que o sistema imune reage às primeiras sessões de treinamento? Bom, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente como que vai ser a resposta do sistema imune nas primeiras sessões de treinamento. Então olha que interessante. Nesse eixo do gráfico aqui, eu tenho aquilo que nós chamamos de resposta imune, ou seja, a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e de neutralizar patógenos. Patógenos seriam os vírus, as bactérias, os fungos, os micro-organismos, beleza? Então eu posso ter uma resposta imune chamada de normal, eu posso ter uma resposta imune chamada de aumentada, o que é muito bom, que você aumenta o sistema de defesa do corpo humano, e eu posso ter uma resposta imune chamada de diminuída ou de imunossupressão, beleza? Então vamos imaginar que o aluno sedentário chegou para você e ele vai fazer a primeira sessão de treinamento com você na academia ou na aula de personal training. Então olha só, durante o ato do exercício, durante a execução do treino, a resposta do sistema imune é de aumentar, ou seja, no ato da execução do treino, o seu sistema imune ele fica aumentado, o que é muito bom, beleza? Só que quando a gente para o treino, o que acontece? O sistema imune ele começa a diminuir aqui depois do treino, na fase pós-esforço, e em geral, em um sedentário, esse sistema imune ele vai apresentar uma resposta de imunossupressão, ou seja, o sistema imune ele vai ficar num nível mais baixo em comparação ao que ele era antes da primeira sessão de treinamento. Quanto tempo o sistema imune pode ficar numa condição mais diminuída? Alguma coisa entre 30 minutos ou até 72 horas pós-exercício. Ou seja, esse sistema imune ele vai se recuperar, mas para um indivíduo sedentário, em geral, isso vai demorar aí alguma coisa por volta de 48, 72 horas. Legal? Só que olha que interessante. Se o meu sistema imune não se recuperar, e se eu der uma segunda sessão de treino, o que vai acontecer? Durante a execução do treino, o sistema imune aumenta, até aí bacana. Só que quando eu parar o treino, o sistema imune ele vai diminuir e ele vai apresentar uma resposta de imunossupressão mais acentuada. Então perceba que entre a primeira sessão e a segunda sessão, o sistema imune subiu menos na segunda sessão do que na primeira sessão. E na segunda sessão, o sistema imune caiu mais em comparação à primeira sessão, beleza? Bom, aí o aluno vai se recuperar, vai ficar no momento de imunossupressão. Se eu aplicar uma terceira sessão de treino, durante a sessão vai aumentar, aí vou para a fase pós-esforço, que é a recuperação, o sistema imune ele vai diminuir e aí ele pode entrar num nível perigoso aqui de estado crônico de imunossupressão. Então veja, um indivíduo sedentário, em geral com excesso de peso, em geral com uma dieta muito deficitária, quando ele começa um programa de treinamento, ele tem uma certa deficiência imune. Por quê? Porque o sistema imune ele ainda está aprendendo como lidar com uma situação de exercício e como lidar com uma situação pós-exercício. Por isso que é muito comum o iniciante em programa de exercício, muitas vezes ele vai dias seguidos, na academia,
E aí, de repente, depois de umas 4, 5, 8, 7 sessões de treino, ele some da academia. Por que ele some? Porque começou a apresentar sintomas de gripe, dor de garganta, coriza. As mulheres é muito comum ter infecção urinária. E por que apresentou sinais de infecção viral, por exemplo, ou bacteriana? Porque o sistema imune ficou numa situação diminuída. Como é que você minimiza esse problema aqui? Primeiro, espaçando as sessões de treinamento. Então, até por volta de 72 horas eu posso ter uma resposta imunossupressiva. Então eu precisaria esperar, por exemplo, por volta de 2, 3 dias para dar uma segunda série de treinamento. Agora, se você me perguntar assim, ao longo do tempo isso daqui vai melhorar? Ao longo do tempo o sistema imune vai se fortalecer, ele vai ficar mais eficiente e ele tende a não mais apresentar essa resposta imunossupressora à medida que você vai condicionando aí a parte física, a parte fisiológica do seu aluno. Agora, se você me perguntar, professor, mas no boom da pandemia de coronavírus, agora no Brasil, o aluno é sedentário e ele quer começar a fazer um treino estruturado bem agora no momento da pandemia, olha, se ele começar a fazer o treino agora, a pergunta é, ele vai ter benefícios fisiológicos? Com certeza. Só que nos próximos 15 dias, né, que vai demorar essa pandemia, em 15 dias o quanto que ele vai ter de benefício fisiológico? Cara, em 15 dias ele vai ter poucos benefícios fisiológicos. Mas o que vai acontecer com o risco de ele ser contaminado por algum vírus de gripe nesse período, se isso aqui pode acontecer com ele? O risco pode ser maior do que o benefício. Então, nessa situação exclusiva de pandemia, o ideal é que o sedentário não comece um programa estruturado de exercício. Ele pode fazer atividade física, mas atividade física de intensidade leve, um volume por volta de 30 minutos aí, 3 vezes por semana, mas fazer treino estruturado com volumes maiores, com intensidades maiores, seria aumentar o risco de forma desnecessária, beleza? Então é o seguinte, ó, tem dúvidas sobre imunologia e exercício? Escreve aqui nos comentários, marque os seus amigos aqui nos comentários, porque depois eu vou entrar e vou tirar as dúvidas de todo mundo, beleza? Pra seguir, pra compartilhar. Se gostou, deixa o joinha. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente aqui. Se você quer saber mais sobre o sistema imune e exercício, coloca aqui. Se a galera topar, eu faço mais vídeos sobre o sistema imune e exercício. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, porque todas as terças e todas as quintas tem um vídeo novo para você, beleza? Beijo no coração, cuidado porque a imunossupressão pode acontecer. Um grande abraço, sucesso a todos.